Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ABC do Crochê. Eu sou a Carla, muito prazer, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo shorts. Eu espero que vocês gostem, passo a passo tá fácil, tá? Eu ensino a fazer todos os tamanhos. Olha que graça que ficou, fiz o cordãozinho, coloquei um taço em cada ponta, mas é opcional, você pode usar miçanga ou deixar sem, tá? Olha a peça aqui aberta. Ficou bem legalzinho aqui, ó, a parte do cos, tá? Então, eu vou passar a relação de materiais que eu usei para confeccioná-lo. Eu usei a agulha número 3. Como eu sempre falo, você pode usar a agulha de acordo com o fio que você for utilizar para fazer a sua peça, tá bom? Então, essa aqui eu usei porque eu fiquei mais confortável com o meu fio, tá? Usei tesoura. Usei fita métrica. Eu usei agulha de tapeceiro, vou pegar aqui, ó. Eu usei essa aqui para esconder os fios, que é mais fininha. E usei essa aqui, que tem esse espacinho mais largo, para passar esse fio, tá? Ajuda bastante aqui, ó, na hora que for passar, tá bom? Então, e o fio que eu usei esse fio aqui, gente, ó. Eu usei um novelo e meio dele. Como a maioria das pessoas que acompanha os meus vídeos já sabe que eu não estou no Brasil, então esse fio não é daí, tá? Do Brasil. Mas ele, se eu não me engano, é igual a Anne, o fio Anne daí, tá? Eu acho. Me perdoem se eu estiver falando besteira. Mas eu vou passar aqui, ó, a 100 gramas dele vem 420 metros. Olha, 100% algodão mercerizado. Tá com flex aqui. Tá vendo? E a agulha recomendada para ele, ó, é a 2 e a 2,5. Porém, eu usei a 3, tá? Então, ó, essa é a marca dele, mas, ó, eu comprei na França esse. Geralmente eu compro na Alemanha, mas esse eu comprei na França, tá bom? Então, esse foi o fio que eu usei. Então, você pode usar o fio de sua preferência. Você pode usar o fio Anne, pode usar o Cleia duplo, pode usar o Charme, tá bom? Vai de sua preferência, tá? O fio que você já tem mais costume aí, tá bom? Vou passar a medida pra vocês dele. Então, ó, da cintura até aqui, ó, tem 32 centímetros, tá? Então, ele veste aí do 34 ao 38 fácil, tá bom? No decorrer do vídeo eu ensino a fazer os outros tamanhos. Quero pedir aqui perdão pra vocês, porque na hora que eu tô ensinando aqui, ó, fazer o fundo, eu dei uma enroladinha, mas eu expliquei, tá bom? No vídeo por quê, tá? Porque eu vou criando a peça e já vou gravando, tá, gente? Aqui não é muito fácil de achar fios, então eu não tenho como ficar fazendo uma peça e depois fazer outra pra gravar. Então, eu já vou fazendo e já vou gravando, tá? Aproveitando os fios que eu tenho, tá bom? Então, esse é o passo a passo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Me ajuda aí, por favor. Deixa o seu like, que ajuda bastante a divulgar o canal, tá? Cada curtida que você dá, o YouTube entende que você tá gostando do meu conteúdo, tá bom? E ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma das novidades que eu for postando todas as semanas, tá? E se quiser divulgar nas redes sociais, agradeço de coração, tá bom? Então, vamos para o passo a passo. Bom, para fazer a nossa peça, nós vamos precisar trabalhar múltiplos de 5, porém, vocês têm que terminar com um número par, tá? Então, por exemplo, tem que ser 5, 10, 15, 20, 25, mas não pode terminar em 5. Tem que ser... eu fiz aqui no total da minha de 170, tá? Então, sempre o seu múltiplo de 5 vai ter que terminar em par, tá bom? Então, fiquem atentos. Se você fizer 125, ou você diminui 5 ou para ficar 120, ou você acrescenta 5 para ficar 130, tá? Nunca terminar em número ímpar, tá bom?
múltiplos de 5, que é ímpar, mas a gente tem que terminar em par, para dar certinho o motivo que eu vou trabalhar, tá bom? Então, lembrar, múltiplos de 5 que termina em par, tá? Então, feito isso, eu fiz aqui uma amostrinha para adiantar aqui a peça. Como que eu tirei a medida, gente? Eu vou falar o jeito que eu tirei, mas se você tiver um outro jeito que você gosta e acha mais fácil, fica à vontade, tá? Então, a gente vai trabalhar com a medida do quadril, tá bom? Então, tirou a medida do quadril, anota, para não esquecer, e essa medida que deu em centímetros, você vai fazer a quantidade de correntinhas até chegar ao tamanho. Porém, dependendo do fio que você for usar, se ele tiver muita elasticidade, então eu aconselho a você descontar aí uns 10 centímetros, tá? Mas, para você ter certeza, como que eu faço? Eu fiz a minha quantidade de correntinhas, cheguei aqui, uni, fiz aqui o meu ponto baixíssimo para unir. Deixa eu tirar aqui. E eu vesti, tá? Então, o tanto que cedeu, eu já tive a noção de quanto desmanchar, tá? Então, eu acho que é uma dica legal, tá bom? Então, faz a quantidade de correntinhas no tamanho que você mediu do quadril, une aqui e veste, tá bom? Porque se o fio ceder, você já vai ter uma noção até onde você sobrou muito, você vem e desmancha, tá? Desmancha, conta pra ver se tá dando certinho, múltiplos de 5, terminando em par, tá? Se você tiver alguma dúvida quanto a essa contagem aqui dos múltiplos de 5, deixa aí nos comentários que eu respondo pra você, eu te ajudo, tá bom? Mas sempre assim, ó, 10, 20, 30, 40, 50, tá? Nunca terminando em 5, porque é ímpar, tá bom? Então, feito isso, tirei a medida do quadril, fiz a quantidade de correntinhas, uni, vesti, vi que sobrou muito, desmancho, volto, faço a união pra gente começar a peça, tá? Então, esse é o jeito que eu trabalho as minhas peças, tá bom? Agora, se você vê que o fio não cede, não tem elasticidade, então você pode fazer a quantidade exata do tamanho que você mediu, tá bom? No quadril. Mas lembrando que o crochê ele cede um pouquinho futuramente, né? Vai lavando, vai usando, ele vai cedendo. Então, tomar cuidado, tá? Então, eu vou fazer uma amostrinha aqui, que eu já adiantei um pouco a peça, para vocês fazerem o comecinho, tá bom? Então, como eu desmanchei, eu vou contar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tá? Então, vou fazer uma amostrinha aqui. Tomar cuidado pro fio não ficar torcido aqui, ó, as correntinhas. Fez a quantidade, reparem que eu terminei em 40, tá? Não em 35, porque senão não vai dar certo. Venho aqui na minha primeira correntinha e vou unir com um ponto baixíssimo. Feito a união, a gente vai subir. Eu trabalho com 2 correntinhas, tá, gente? Pra dar altura no meu ponto. Se você preferir, pode fazer 3, tá? E essa primeira carreira vai ser toda em ponto alto. Então, aqui a gente segue fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Então, se eu fiz 40 correntinhas, lembrando que aqui é uma amostrinha, eu terei que ter 40 pontos altos, tá? Então, se você fez aí 170, então, você vai ter que ter 170 pontos altos, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui os meus pontos altos e já volto pra gente dar sequência na próxima carreira. Fiz toda a minha carreira, agora eu vou encerrar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui onde iniciamos. Deixar esse fio aqui. Agora, a gente vai trabalhar o ponto barra. Um ponto alto pego pela frente e um por trás. Então, já tô aqui, vou inserir a agulha aqui, ó, por trás, sair na frente, pegar o fio e vou fazer um ponto baixo. Subir 2 correntinhas, fiz o meu primeiro ponto alto pego pela frente.
laçadinha na agulha. E agora a gente vai fazer ao contrário, um ponto alto pego por trás. Laçadinha na agulha, venho e faço um pela frente. Então, essa carreira a gente vai intercalando um ponto alto pego pela frente e um ponto alto pego por trás. Tá? Então, essa carreirinha aqui, acho que todo mundo já conhece o ponto. Então, ela é bem fácil também, ó. Tá? Vai ficando bem uma carreirinha sanfonadinha. Então, um ponto alto pego por trás. Opa. E um ponto alto pego pela frente. Tá bom? Então, vamos fazer assim por toda a carreira e eu já volto. Terminei toda a minha carreira. Vou unir aqui com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Pronto. Então, feito essas duas carreiras, agora a gente vai dar início no motivo que a gente vai trabalhar, tá? Depois que eu finalizar toda a parte de baixo, eu volto pra gente trabalhar mais algumas carreirinhas aqui, tá? Porque eu não gosto desse detalhe, gente, ó. Tá? Então, mas aí depois, no decorrer do vídeo, a gente volta pra cá. Então, feitas as duas carreiras, o que que a gente vai trabalhar agora? Vou subir duas correntinhas, que equivale ao meu ponto alto, porém, eu vou trabalhar ponto alto alongado, tá? Para o meu trabalho render mais, tá bom? E eu acho meu ponto curtinho. Então, ao invés de duas correntinhas, vou subir 4, tá? Para dar altura no meu ponto. Laçadinha na agulha, volto e faço mais um ponto alto alongado aqui dentro. Você pode trabalhar ponto alto duplo, se preferir, tá? Então, aqui será um leque. Quem acompanha os meus trabalhos e perceber, quando eu trabalho com leque, eu nunca faço ele no início. Então, eu faço só a metade, dou toda a volta e finalizo ele, tá? Isso quando as outras carreiras for leque também, tá bom? Então, eu vou fazer a metade aqui, quando eu der toda a volta, eu faço o resto, tá? Então, se você preferir, você pode fazer 2 pontos altos alongados aqui, 2 correntinhas, volta e faz mais 2, tá? Se preferir fazer igual eu, faz só a metade, quando der toda a volta, a gente termina. Então, fiz a metade aqui, uma correntinha de separação, vou pular 1, 2, 3, 4, no quinto, a gente vai fazer o leque. Então, eu fiz 2, duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto e repito. Mais 2 pontos altos alongados ou ponto alto duplo, tá? Você escolhe qual ponto você vai trabalhar. Uma correntinha de separação, vamos pular 1, 2, 3, 4, no quinto, a gente repete. Então, essa carreira será assim, tá? Um leque, 2 pontos altos alongados, separado por 2 correntinhas, mais 2 pontos altos alongados. Vamos pular 4 pontos de base, no quinto, a gente repete, lembrando de entre um leque e outro fazer uma correntinha, tá? Então, fiz a correntinha, pulo 1, 2, 3, 4, no quinto, eu repito. Então, percebam que trabalhamos múltiplos de 5 as correntinhas para trabalhar esse motivo. E a intenção de ser impar para trabalhar essa base aqui, ó. Porque se você termina em ímpar, sempre no final aqui, ia terminar em 2 pontos iguais. Então, ia ficar feio. Por mais que seja só a barrinha da cintura aqui, mas não ia ficar legal, tá? Então, ó, fiz a metade aqui do leque, 2 correntinhas, volto e faço mais 2 pontos para completar o meu leque. Ok? Uma correntinha de separação, pula 1, 2, 3, 4, no quinto a gente repete. Então, é o mesmo ponto que a gente fez o cropped, tá? Então, a gente vai trabalhar, é uma peça rápida de fazer e não é difícil. É uma peça fácil de fazer. Vamos trabalhar leques só. Então, vamos seguir fazendo assim por toda a carreira, lembrando que eu tô fazendo uma amostrinha, tá, gente? Para ensinar os pontos que vamos trabalhar. Eu já volto com a peça original pra gente dar sequência, tá bom?
Então, vou trabalhar aqui toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto para encerrar aqui, ó, fazer o último leque com vocês, tá? Então, eu já venho. Cheguei aqui, fiz o meu último leque, uma correntinha, e agora a gente vai terminar de fazer o primeiro leque aqui. Então, laçadinha na agulha, ó, sobra 1, 2, 3, 4 no quinto, onde tá aqui, vou inserir bem no meio aqui, ó, no mesmo intervalinho onde começamos os dois. E vou fazer mais 2 pontos altos alongados aqui dentro. Pronto, tá arrumadinha, 2. Agora, ao invés de a gente trabalhar 2 correntinhas, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um meio ponto alto. Então, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na primeira correntinha, insiro e tiro tudo de uma vez, tá? Então, esse ponto vai substituir as minhas 2 correntinhas, tá? Então, eu já saí na carreira, na próxima carreira. Então, já vou trabalhar aqui. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, lembrando que eu estou trabalhando ponto alto alongado, tá? Mas, você pode trabalhar ponto alto duplo, se preferir. Laçadinha na agulha, e agora aqui vai ser um leque também, porém, eu vou aumentar um ponto. No anterior, a gente fez 2 para cada lado, nesse será 3. Então, eu vou fazer a metade do meu leque aqui, lembrando que todas as carreiras eu vou encerrar do mesmo jeito, tá? Então, eu vou sempre fazer a metade de um leque, quando eu der a volta, eu completo o leque e já saio na carreira seguinte, tá bom? Então, essa carreira não terá correntinha entre um leque e outro. Então, 3 pontos altos alongados aqui dentro, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto da carreira anterior e vou fazer um ponto alto alongado pego pela frente. Laçadinha na agulha e repito no leque da frente. Venho no primeiro ponto e faço um ponto alto alongado pego pela frente. Laçadinha na agulha, vamos trabalhar agora aqui, ó, dentro do leque. Então, vamos fazer 3 pontos altos alongados desse lado. Duas correntinhas e eu repito mais 3 pontos altos alongados desse lado aqui. E agora, eu vou repetir a sequência aqui, ó, dos pontos altos alongados pego pela frente. Então, venho aqui no ponto da carreira anterior, faço o meu primeiro ponto pego pela frente, laçadinha na agulha, venho no leque da frente aqui, ó, no próximo e repito. Outro ponto pego pela frente. Então, essa será a repetição da nossa carreira. Então, não muda muita coisa. É leque também, porém, aumentamos um ponto a mais. E esse motivo aqui, ó, esse detalhezinho que a gente faz um ponto de cada lado pego pela frente. Tá? E não pode esquecer que não tem correntinhas entre um leque e outro. Então, vamos trabalhar 3 pontos altos aqui dentro, alongados, 2 correntinhas, volto e faço mais 3 no mesmo espacinho. E agora, eu vou repetir o ponto pego pela frente. E agora, a gente inicia o outro. Então, nosso trabalho será repetições dessas 2 carreiras que acabamos de fazer. Então, finaliza essa carreira, vem aqui, vamos terminar igual a carreira anterior, repete 3 pontos altos alongados, porque essa aumentou um ponto, ao invés de fazer 2 correntinhas, um ponto meio alto. Já dá sequência na próxima carreira, que será essa carreira aqui. Vamos trabalhar os leques com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e uma correntinha de separação, ok? A próxima será essa, então, vamos intercalar sempre uma carreirinha da outra. Bem fácil, né, gente? Então, o nosso trabalho é só essa sequência, tá? Por quantas carreiras? Vou mostrar agora pra vocês. Então, eu vou vir aqui, eu vou mostrar no trabalho original pra vocês, tá bom? Então, aqui foi só uma amostrinha do ponto, pra vocês verem que é bem fácil,
tá? Mas, se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, me pergunta que eu responderei, tá bom? Então, eu vou mostrar na peça original aqui pra gente já dar sequência. Então, essa é a minha peça original. Conforme eu falei pra vocês, eu fiz aqui, ó, no cos da cintura, tá com 170 pontos, tá? Tamanho P, tá bom, gente? Então, deve vestir aí um 36, 34, esse que eu tô fazendo, tá? Então, eu fiz do mesmo jeito que eu falei pra vocês, eu fiz a quantidade de correntinhas, vesti e diminuí 10 centímetros, tá bom? Ficando atento pra o trabalho aqui múltiplos de 5, terminando em par, tá bom? Então, 170 eu tenho aqui. Então, fiz as duas carreirinhas aqui e segui fazendo o ponto que eu acabei de ensinar pra vocês, tá? Uma carreira com leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. A outra carreira, o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E lembrando de fazer sempre o ponto alto alongado pego pela frente, tá? Então, eu tô trabalhando ponto alto alongado, tá bom? Então, aqui no total, com as duas carreiras iniciais, eu tenho 18 carreiras, tá bom? Então, você vai trabalhar essa base para todos os tamanhos, tá? 18 carreiras, tá bom? Feitas as 18 carreiras, o que que você vai fazer? Dobrar a sua peça, ó, a minha tá dobradinha aqui, ó, podem reparar aqui, tá leque com leque, e eu dividi no meio, tá? Então, o meu deu certinho aqui, ó, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 8 grupinhos de leque para um lado e 8 grupinhos de leque para o outro. E aqui sobrou um, que é o meu centro, tá? Então, ó, deixa eu pôr a agulha aqui. Aqui é o meu centro, então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de um lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do outro. Então, aqui é o meu meio, tá? Então, aqui eu já coloquei o marcador, para eu não me perder, então, você faz a mesma coisa. Agora, nós vamos trabalhar a parte que aumenta, que vai abrir aqui para divisão das pernas, tá bom? Então, fez a quantidade aí exata. Agora, o que você vai fazer? Ó, eu tô aqui, tá vendo? Não terminei no meio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui, não vou cortar o fio, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo a mesma repetição, os leques. Eu terminei aqui, ó, na carreira de 3, o leg com 3 pontos. Então, a próxima será a carreira com 2 pontos, certo? Vou seguir fazendo, quando eu chegar aqui no meio, eu volto pra fazer com vocês. Cheguei aqui, ó, no meu penúltimo ponto, no último, pra chegar aqui, ó, no centro. Então, fiz aqui só o leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Mesma repetição das carreiras anteriores, tá? Então, cheguei aqui no meu meio. Vou tirar desse lado aqui. E agora, a gente vai trabalhar a carreirinha de aumentos. Então, quem fez o top vai lembrar dessa parte aqui, tá? Que é a mesma coisa que eu trabalhei no top, no cropped, tá bom? Então, aqui, ó, tô no centro, o que que eu vou fazer? Vou fazer um leque aqui, ó, com 2 pontos altos alongados, 2 correntinhas, repito. Fiz o primeiro leque, 2 correntinhas, laçadinha na agulha, volto. Dois pontos altos alongados, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos alongados. Então, aqui eu fiquei com 2 leques separados por 2 correntinhas, igualzinho a parte do cropped. E agora, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. O leque normal. Vamos seguir. Quando chegar aqui, no outro meio, do outro lado, a gente vai repetir a mesma coisa, tá?
Então, eu vou percorrer, quando chegar aqui, eu volto para fazer com vocês, tá bom? Então, eu já volto. Cheguei no meu outro meio aqui. Então, a gente vai repetir essa mesma sequência aqui. Então, eu vou tirar o meu marcador, que agora eu não vou precisar mais dele. E vamos trabalhar aqui um aumento. Então, vamos fazer 2 pontos altos alongados, 2 correntinhas, volto e repito. Finalizando o meu primeiro leque. Agora, vamos fazer 2 correntinhas e a gente repete mais um leque aqui dentro. Pronto. Uma correntinha, venho aqui, ó, cheguei no primeiro, onde tá só a metade. Vou fazer a mesma sequência que fiz por todo o trabalho. 2 pontos altos alongados e, ao invés de 2 correntinhas, vou fazer o meu meio ponto alto aqui. Pronto, encerrei a carreira. Agora, a gente vai trabalhar a carreira com o leque com 3 pontos altos. Então, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, laçadinha na agulha, volto e faço mais 2 aqui dentro. 1, 2. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto da carreira anterior e vou fazer o meu ponto alto alongado pego pela frente. Laçadinha na agulha, venho no próximo leque, repito, um ponto alto alongado pego pela frente, e aqui dentro a gente vai trabalhar o leque com 3 pontos altos alongados, separados por 2 correntinhas. Dois, 3, e a gente encerra ele com o ponto pego pela frente. Ok? Então, vou fazer até chegar aqui e volto pra gente fazer o primeiro aumento aqui, tá bom? Então, quando eu finalizar esse leque aqui, eu volto. Cheguei aqui no meu último lequinho, agora vamos trabalhar aqui, ó, os aumentos. Então, a mesma repetição que eu for fazer aqui, a gente vai trabalhar aqui, ó, do outro lado também, tá? Então, terminei com o meu ponto alto pego pela frente, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto pego pela frente. Agora, vamos trabalhar aqui, ó, dentro do leque, nas 2 correntinhas. Então, aqui dentro eu vou fazer um leque igual esse, com 3 pontos altos alongados. Opa. Um, 2, 3, 2 correntinhas, laçadinha na agulha, volto e repito. Mais 3. Feito, agora a gente vem aqui, ó, nesse segundo ponto da carreira anterior e vamos fazer um ponto alto pego pela frente. Laçadinha na agulha e vamos trabalhar aqui dentro, ó, das 2 correntinhas, outro leque. Então, aqui será 3 leques com os 3 pontos altos alongados. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 2 correntinhas, volto e repito, mais 3 pontos altos alongados no mesmo espacinho. Feito isso, a gente vem aqui, ó, no primeiro ponto e faz um ponto alto alongado pego pela frente. Segundo leque feito. Vamos para o próximo. Agora aqui, ó, no último lequinho da carreira anterior. Então, a gente vai repetir.
2 correntinhas, volto e repito. Feito o leque, a gente encerra com um ponto alto pego pela frente no primeiro ponto aqui do leque de base. Pronto. Então, a gente tá começando a fazer os aumentos. Deixa eu puxar aqui o fio, ó. Tá vendo o aumento? Então, essa mesma sequência que a gente acabou de fazer aqui, a gente vai fazer do outro lado, tá? Agora, eu vou seguir fazendo a mesma sequência aqui, continuar fazendo os leques com 3 pontos altos alongados, e sempre um ponto alto alongado pego pela frente. Quando chegar aqui no outro meio, a gente vai repetir essa mesma sequência e encerra a carreira aqui, tá? Então, quando eu tiver para encerrar a carreira, eu volto pra gente dar sequência. As próximas carreiras, gente, é a mesma coisa, tá? Mas eu vou voltando aqui para mostrar para vocês. Eu vou trabalhar repetições dessa carreira e dessa, dessa e dessa. Por quantas vezes? 5 vezes no total, tá bom? Então, para todos os tamanhos, a gente vai fazer 5 carreirinhas, mas eu aconselho a você provar, tá? Porque, como eu digo, fios diferentes, agulha diferente e a tensão, principalmente dos pontos, são diferentes. Então, pode ser que o seu precise de mais carreiras ou menos, tá? Então, é sempre bom ir provando. Mas, essa é uma base boa para vocês terem, tá? Então, fez a quantidade aqui que eu falei, ideal para todos os tamanhos, só vai mudar a quantidade de correntinhas iniciais. E aqui, aconselho também 5 carreiras. Então, a gente vai intercalando. Vou trabalhar a próxima carreira, eu vou fazer essa mesma repetição que a gente fez na carreira anterior. Venho aqui, ó, vim nesse ponto, vou fazer um leque normal, com 2. É sempre aqui, tá? O nosso aumento vai ser sempre no leque da ponta. Então, a gente vai seguir fazendo o lequezinho aqui com 2, 2, 2. Quando chegar nesse, que é o do meio, a gente vai fazer essa sequência, tá? 2 leques separados por 2 correntinhas, tá? Mas eu vou finalizar a minha carreira aqui, vou terminar o meu outro leque conforme eu já ensinei pra vocês. Vou vir fazendo só o leque com 2 pontos altos alongados. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês, tá? Então, eu já fiz 1, 2 carreiras, vamos fazer mais 3. Então, a gente vai terminar na carreira com esse daqui, ó, com o leque de 2, tá? Aí, a gente vai fazer a parte para unir uma ponta na outra, separando as pernas, tá? Então, vou fazer a minha carreira aqui, quando eu chegar aqui, nesse meio, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, eu já venho. Finalizei aqui a minha carreira, ó, cheguei, tô na terceira carreira, tá? Da parte aqui de baixo dos aumentos. Então, a gente iniciou com essa aqui, que foi com leque de 2 pontos altos alongados, a segunda com leque com 3 pontos, e eu já tô na terceira carreira, que é a de leque com 2 pontos, tá? Então, você vai repetir essa sequência, essa e essa. Eu tinha falado 5, mas desculpa, tá, gente? São 7, tá? Eu confundi com o finalzinho aqui. Então, a gente vai fazer essa sequência por 7 vezes, tá bom? Para todos os tamanhos. Então, eu já fiz 2 carreiras, tô na terceira. Então, ó, todo o aumento será nesse central aqui, ó. Sempre vamos ficar com 3, então, o aumento será nesse, ó. Vejam que eu já fiz um leque aqui. Agora, a gente vai repetir essa sequência aqui, ó, da primeira carreira aqui. Já fiz a minha correntinha, venho aqui, então, vou fazer um leque com 2 correntinhas. Duas correntinhas de separação e mais um leque. Pronto.
Então, essa sequência aqui ficou igual à primeira carreira que a gente iniciou. Uma correntinha e a gente segue agora fazendo a mesma coisa, o leque com os 2 pontos altos, alongados, separados por 2 correntinhas. Então, chegou aqui do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Então, ó, estamos trabalhando aqui a parte de baixo, onde divide as pernas, certo? Então, me perdoem, eu tinha falado 5 carreiras, mas são 7, tá? Para todos os tamanhos, 7 carreiras. Então, a gente vai terminar da mesma forma aqui, com a carreira com leque de 2 pontos, tá bom? Então, fiz a primeira, a segunda, tô na terceira. E assim a gente vai repetir por 7 carreiras, tá? Então, ó, ele já vai ganhando forma, tá vendo? Que ele vai abrindo, tá? Quando eu finalizar a minha 7ª carreira, eu volto. Não vou trabalhar nada além do que essa repetição que eu acabei de ensinar pra vocês, tá bom? Sempre repetindo essa carreira e essa. Lembrando de fazer o aumento sempre aqui, ó, no leque do meio, tá? Sempre vamos ficar com 3. Então, faz um para um lado, um para o outro, e nesse aqui a gente vai fazer o aumento, tá bom? Se tiver alguma dúvida, você volta um pouquinho o vídeo para ver aqui onde iniciamos e vai seguindo fazendo a repetição, tá bom? Então, 7 carreiras, tá? Vou terminar a minha terceira e vou fazer mais 4 carreiras e volto pra gente fazer aqui, ó, a parte do fundo, unir pra terminar as pernas, tá bom? E ainda falta um detalhezinho aqui em cima, tá? Então, vou adiantar minhas carreiras aqui e eu já volto. Terminei as minhas carreiras com aumento. Então, eu fiz aqui, ó, no total 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E gostaria de pedir desculpa de novo para vocês, pois eu falei que 7 seria para todos os tamanhos. Mas me perdoem, eu tô fazendo a peça e gravando ao mesmo tempo, tá? Então, eu tô criando a peça aqui e fazendo para vocês. Porém, 7 carreiras eu achei que ficou ótimo para um tamanho P, tá? Então, para os demais tamanhos, é só ir aumentando 2 ou 3 carreiras para cada tamanho. Então, se você for fazer o M, aumenta 2 ou 3 carreiras. O G, mais 2 ou 3 carreiras, tá bom? Então, digamos que eu fiz 7 e você vai fazer um M, faz até 9 ou 10 carreiras, tá? Mas vai provando, porque senão o fundo aqui vai ficar muito largo e as pernas vão ficar muito soltas, tá bom? Muito folgada, tá? Eu não gostei, eu ia fazer outro modelinho pra vocês aqui com a parte do fundo. Eu até cheguei a fazer, mas ficou muito estranho, tá bom? Então, me perdoem, mas eu vou falar na descrição do vídeo, no início do vídeo. Então, 7 carreirinhas pro tamanho P. Para os demais tamanhos, aumentar de 2 a 3 carreiras, tá? Mas aconselho provando. Então, você fez essa quantidade aqui de aumentos, faz assim, ó. Vem aqui, amarra um fiozinho aqui e prova a peça, tá? Porque aqui, ó, aqui será o fundo do nosso short. Tá vendo? Então, aí a gente vai trabalhar carreiras circulares em cada perna. Uma perna aqui e outra perna lá, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, tinha até cortado o fio já pra começar a parte aqui, mas não ficou legal, tá? Então, 7 carreirinhas pro tamanho P, o M, 9 a 10 carreiras, e você vai aumentando pros demais tamanhos, tá bom? De 2 a 3 carreirinhas, tá? Lembrando de provar, tá bom? Porque senão vai ficar muito folgada aqui as pernas e vai ficar feio, tá? Porque depois que a gente unir aqui, a gente ainda vai fazer mais carreirinhas em cada perna, tá? Então, ó, eu teria que finalizar aqui pra iniciar aqui, porém não vou. Então, eu vou desmanchar aqui, ó, pra fazer a união com vocês. Então, quando você chegar aqui no leque aqui do meio, onde a gente faz os aumentos, então, eu fiz um leque. Quando chegar aqui, ó, na separação das 2 correntinhas pra gente iniciar o outro leque, o que que eu vou fazer? Uma correntinha, vou pegar aqui, ó, o outro leque do lado de lá, vou inserir a agulha nele, então, percebam que tá avesso com avesso. Vou pegar o fio e fazer um ponto baixo. Laçadinha na agulha
e já volto pra cá e vou completar com o outro leque aqui, com 2 pontos altos alongados, separados por 2 correntinhas. Então, aqui, ó. 2, 1, 2, e repito, mais 2. 1. E 2. Então, peraí, deixa eu fazer mais, ó, uma correntinha e agora a gente segue fazendo a mesma coisa. 2 correntinhas, volto e repito. Então, ó, uni o fundo do short. Então, agora eu já tenho as pernas separadas. Então, agora a gente vai trabalhar as pernas, tá? Então, como eu tô desse lado aqui, eu vou trabalhar primeiro essa. Finalizei, venho pra essa. Então, as pernas, o comprimento dela é de acordo com o seu gosto, tá? Então, aqui, ó, eu vou encerrar a carreira e vou continuar. Se eu tô aqui na carreira de leque com 2 pontos, a próxima será com 3, certo? Então, eu vou fazer mais umas... uma de 3. Eu vou fazer mais umas 4 carreirinhas aqui. E eu aconselho a você sempre, sempre terminar na carreirinha do leque com 3 pontos, tá? Então, vou fazer 5 carreiras. Se for para terminar nessa, faz mais uma para terminar no leque de 3, porque o acabamento vai ficar melhor, tá bom? Então, fez a quantidade de carreiras que você acha ideal pro seu short. Você quer mais curto? Depois que você faz a união aqui, faz 1 ou 2 carreiras. Vai ficar ótimo, vai ficar curtinho, tá? Então, prova, tá bom, gente? Esse tamanho aqui, ó, ele fica um short legal pra praia, ele fica bem curtinho, tá? Mas, se você quiser um pouquinho mais comprido, porque aqui, desse tamanho, acho que ele vai mostrar a polpa da bunda, tá? Se você quiser assim, só unir, eu aconselho a você fazer mais uma carreirinha, porque a gente tá na de 2 aqui, ó, tá vendo o leque de 2? Faz só mais uma carreirinha e o acabamento e finaliza a peça, lembrando que a gente ainda vai fazer mais umas carreirinhas aqui, ó, na parte de cima, tá? Que ele vai ficar com o cós mais grossinho. Então, as carreiras aqui não tem alteração, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo uma perna, no caso essa, que eu já tô aqui, ó. Vou aproveitar o fio, vou encerrar aqui, já dar sequência e fazer carreiras circulares. Então, ó, cheguei aqui, faço o meu leque, venho pra cá, repito o leque e já pulo pra cá, tá? Então, não tem segredo, ó. Tô nessa ponta, aqui a gente vai fazer a carreira com leque com 3. Então, vou fazer um ponto alto alongado, eu pego pela frente, faço o leque aqui com os 3 pontos, finalizo ele com o leque, pego pela frente, desculpa, o ponto alto pego pela frente, e a gente já vem pra cá. Então, aqui você já inicia a carreira dessa forma, pegando aqui, ó, o ponto alto, pego pela frente, repete o leque e finaliza com o ponto alto, pego pela frente, tá bom? Então, carreiras repetitivas, então, a gente vai fazer carreiras circulares, repetindo a mesma sequência da peça toda, tá? Então, o comprimento das pernas aqui, você decide qual você acha melhor pra você, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo, vou finalizar com a carreira com o leque com 3, e depois eu vou fazer um acabamento e eu volto pra mostrar pra vocês, que é bem simples também e opcional, tá? Mas eu acho que fica bem bonitinho, que será só com pontos baixos, tá bom? Só pra dar um acabamentozinho na peça, porque eu acho que um acabamento faz toda a diferença, tá? Então, vou fazer as minhas pernas. Quando eu chegar na parte do acabamento, eu volto pra mostrar pra vocês e pra gente fazer o cos aqui e terminar a peça, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Se ficou meio confuso aqui, você me fala que eu te ajudo, tá? Então, eu já volto. Bom, terminei as minhas 2 pernas. Conforme eu falei pra vocês, fui só repetindo as carreiras, tá? Então, eu fiz 3 carreiras de cada lado, tá bom? Não mais que isso. Então, ó, essa aqui é a nossa última carreira, ó. Então, eu fiz essa, lembrem que a gente terminou na carreira com leque com 2 pontos. Aí, eu fiz uma carreira com leque com 3,
uma carreira com leque com 2 e finalizei com a carreira do leque com 3, tá? Então, 3 carreirinhas a mais eu fiz, tá bom? Esse tamanho eu acho que tá ótimo. Como eu disse anteriormente, o comprimento das pernas vai de acordo aí com o tamanho que você preferir, tá? Se você achar muito curto, só seguir fazendo as carreiras e lembrando de terminar na carreira com os 3 pontos, tá? O leque de 3. E no finalzinho aqui, ó, eu fiz uma carreirinha só de pontos baixos, que ó, deu esse charmezinho aqui. Você pode fazer de outra cor se preferir, igual eu fiz no top, tá? No top, eu fiz ele na cor verde e fiz essa última carreirinha aqui, ó, nessa cor, tá? Então, aqui também eu fiz a mesma coisa, as 3 carreirinhas, e voltei aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz o acabamento, tá? Então, ó, eu encerrei aqui com um meio ponto alto, subi uma correntinha, vou vir aqui dentro e vou fazer 2 pontos baixos. Quando der toda a volta, eu vou encerrar a carreira aqui com 2 pontos baixos e um ponto meio alto, tá? Que equivale às 2 correntinhas. E agora, ó, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nada mais que isso, ó. Então, aqui foram 3, porque são 3 pontos aqui do leque. Vou vir aqui, ó, nesses 2 pontos, vou inserir a agulha aqui. E vou fazer um ponto baixo pego pela frente, unindo os 2 pontos, ó. Aí, a gente volta e segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui, 3 pontos baixos. Cheguei no meio do leque, vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas, volto e faço mais 2 pontos baixos. E sigo fazendo 1, 2, 3 pontos baixos. Cheguei nos 2 aqui, ó, que são pego pela frente, e faço um ponto baixo pego pela frente. E assim a gente vai seguindo, é bem facinho de fazer, não tem dificuldade. Ó, cheguei no meio do leque, 2 pontos baixos separados por 2 correntinhas, volto e faço 2 pontos baixos no mesmo espacinho. E a gente segue fazendo um ponto baixo para cada. Cheguei nos pontos que são pegos pela frente, insiro a agulha por trás deles e faço um ponto baixo unindo os 2, pego pela frente. Então, é esse detalhezinho que eu vou fazer aqui. Já fiz na outra perna, vou fazer nessa, tá? Então, ó, se você quiser fazer de outra cor pra ficar em destaque, tá? Eu vou fazer da mesma, então, vou percorrer toda a perna. Quando chegar aqui, vou cortar o fio igual eu fiz nessa, ó. Pra esconder depois. E volto pra gente dar sequência aqui, tá bom? Então, eu já volto. Terminei as minhas 2 pernas. Ó, tô com os fiozinhos aqui pra arrematar. Olha o fundo como ficou lindo. Todo detalhezinho aqui, ó. Então, short praticamente pronto. Falta só o detalhezinho aqui em cima e o cordãozinho, tá? Então, tô aqui com o meu fio já na agulha. E o que que a gente vai fazer? Aqui é bem simples. Eu vou trabalhar mais algumas carreiras aqui nesse mesmo ponto. Um ponto alto pego pela frente, um ponto alto pego por trás, tá? Vou seguir na sequência, porque eu não gosto desse acabamento aqui, tá, gente? Que é da correntinha inicial. Não gosto. Então, e se eu trabalhar aqui, ó, eu acho que força muito e ela fica muito folgada, uns buracos muito grandes. Então, eu particularmente não gosto, tá? Então, se você quiser o cos aqui dos seus shorts fininho, pode só fazer o cordão e ir passando aqui, ó, entre os pontos, shorts pronto, ok? Agora, se você quiser a cintura, o cos um pouquinho mais alto, então, você vai seguindo fazendo carreiras, tá? Mesma repetição. Então, eu vou... Você pode fazer no início também, mas eu prefiro fazer no final, porque eu tenho a liberdade de provar e ver a altura que eu quero, tá? Então, fiz a parte de baixo inteirinha, então, agora eu vou
Vou inserir em qualquer, tá? Vou vir aqui, ó, e a gente vai seguir a mesma sequência. Todo ponto que foi feito pela frente será feito pela frente. Todo que foi feito por trás será feito por trás. Então, fiz o meu primeiro aqui, ó, pela frente, laçadinha na agulha, vou fazer o meu segundo aqui por trás. Ponto alto, tá? Agora, eu não tô trabalhando ponto alto alongado. Então, ó, percebam que já vai sumindo esse detalhezinho aqui, tá? Então, ou geralmente eu trabalho na terceira correntinhas, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, certo? E aí, quando a gente volta trabalhando, eu venho trabalhando nessa aqui de trás, ó, tá? Que é aquela mais apertadinha, mais chatinha. Aí, eu gosto do acabamento, porque fica como se fosse em cima do ponto, então eu acho legal. Agora, quando eu trabalho aqui, assim, ó, de lado, que eu pego essa correntinha aqui, ou as duas, eu não gosto, tá? Então, fica assim, ó, foi do jeito que eu trabalhei, tá? Mas, se você não tiver problema, deixa assim, tá bom? Então, ó, tô fazendo a mesma sequência. Todo ponto que foi feito pela frente, eu vou seguir fazendo pela frente. Todo que foi feito por trás, eu vou seguir por trás, lembrando que eu tô fazendo ponto alto normal, tá? Não é ponto alto alongado, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras que eu acho necessária. Acho que eu embolei um ponto aqui. Vou desmanchar. E eu já volto, tá bom? Pra mostrar pra vocês com quantas carreiras eu fiz e o cordão com quantos centímetros eu fiz, tá bom? Que é bem simples também, vai ser só correntinhas e eu mostro pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu já volto. Bom, gente, terminei todos os últimos detalhes aqui do short. Então, fiz aqui, ó, os arremates, escondi os fios das pernas. Aqui na parte de cima, ó, eu vou contar quantas carreirinhas eu fiz pra vocês no total. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Então, eu tinha feito 2 no início, fiz só mais 4, tá bom? Mas, se você quiser que o cos seja mais largo, só ir seguindo, tá? Fiz um cordãozinho com 300 correntinhas. Esse cordão, o tamanho dele é de acordo, não tem tamanho definido, tá bom? Você faz de acordo com o que você achar que fica bom, tá? Então, eu fiz 300 correntinhas. Pra ser sincera, achei até que foram muitas. Poderia ter feito menos, mas já tinha feito, eu não quis desmanchar. Mas, enfim, 300 correntinhas e voltei fazendo meio ponto alto pra cada, tá? E fiz um tasselzinho pra colocar aqui, ó, um em cada ponta, tá bom? Ó, com o mesmo fio, tá? Então, eu fiz aqui, ó, fui dando a volta em 3 dedos aqui, por 20 vezes, foi essa quantidade, tá? Porque eu queria uma coisinha pequenininha. Então, fui passando 20 vezes e depois fiz o tassel, tá bom? Aqui, ó, pra passar, o que que eu fiz? Depois que eu fiz o cordão, eu peguei essa agulha de tapeceiro que eu tenho aqui, ó, que o espacinho é mais largo, passei o fio, ajuda bastante, tá? Na hora que você for passar. E aí, o que que eu fiz? Eu fui passando de 3 em 3, tá bom? Não deu a conta exata aqui, ó, chegou aqui, eu tive que fazer 2 só, tá? Porque eu deixei um aqui, ó, separando um do outro. Mas aqui você define quantos pontos você quer deixar. Se vai passando de 2 em 2 ou de 4 em 4, tá? É bom. Eu gosto de, se eu pulei 4 aqui, eu vou seguindo de 4 em 4, tá bom? Não vou intercalando qualquer um, mas também não é regra, tá, gente? Pode fazer do jeito que você achar melhor, porque, ó, quando a gente fizer assim, ó, o efeito vai ficar bonitinho, entendeu? Então, quando você for puxar todo o short, ó, fica legal, tá vendo? Fazendo certinho as carreiras, tá? É que eu sou apegada a detalhes, tá, gente? Então, não liguem, tá bom? Mas fica legal, tá? Ó, é uma diquinha bem bacana aí pra vocês, porque acabamento é tudo, né, gente? Então, ó, quando colocar no corpo, quando puxar,
dá esse efeito aqui, ó, fica bem legal. Então, caso você for de 4 em 4, aqui vai ficar maior, vai ficar legal também, tá bom? De 2 em 2 já vai ficar mais estreitinho, tá? Então, eu pulei 3 pontos de um pro outro, tá bom? Lembrando que aqui, ó, não deu, eu pulei só 2 porque eu deixei um, tá? Então, foi esse o detalhezinho que eu coloquei. Aqui você pode colocar uma miçanga, se você quiser, tá? Ou deixar sem nada também. No cropped eu deixei sem nada, tá bom? Eu vou passar o comprimento aqui do shorts pra vocês. Então, eu vou dobrar ele aqui, ó. Então, ó, daqui, do cos da cintura até a perna, ó, 32 centímetros, tá? Então, veste um 34, 36 fácil, eu acho que até um 38 veste, tá bom? Então, como eu falo, vai fazendo e vai provando, tá? Aqui ficou ótimo, ó, tá bom? Mais uma vez, me perdoem a confusão que eu fiz aqui na parte de baixo, tá? Mas no fim dá tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso fique alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí que eu ajudo vocês, tá bom? Então, esse foi o passo a passo de hoje. Foi fácil, né, gente? Como eu falei, se ficou alguma dúvida, só me perguntar, tá bom? Que eu te respondo. Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o passo a passo até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aí para me ajudar, tá bom? Dá aquela forcinha, curte o vídeo se você gostou. Se quiser indicar para algum amigo, compartilhar nas redes sociais, agradeço, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!